Alô, gente querida, alô, gente amada, que a paz de Cristo seja com você. Este é o programa Crescendo na Palavra, que todos os dias vai ao ar neste horário, trazendo sempre um recado direto de Deus para a sua vida. Nossa Novo Hamburgo hoje será mais abençoada ainda. Com certeza será mais abençoada ainda com a explanação e a revelação da Palavra de Deus. E nós continuamos esperando a sua pergunta. Estamos esperando a sua. As pessoas nos mandam perguntas para nós respondermos no quadro Respondendo as suas perguntas. Você ainda não enviou a sua? Esperamos você nos enviar ainda hoje. Envie pelo nosso e-mail, que você está vendo aí na tela, ou então uma mensagem de texto pelo seu celular. Qual é a sua pergunta? As pessoas têm tantos questionamentos, não é verdade, pastor Edilson? Muitas vezes elas querem saber por que será que Deus abençoa uns, não abençoa outros? Por que será que Deus fez o céu, a terra assim do jeito que é? Por que Deus falou tal coisa? Por que está escrito aquilo na Bíblia? Então, qual é a sua pergunta? Envie para nós. Afinal de contas, existem ou não seres extraterrestres? A gente quer responder a sua pergunta. Você pode nos encaminhar quais forem elas. Nós vamos responder a sua pergunta. É só você acompanhar aí. Na sua tela você tem o telefone, você manda uma mensagem de texto ou você pode nos mandar através do e-mail, como a pastora Wanda já falou, já mencionou para você. E queremos aqui mencionar a sua dúvida. Sabemos que a audiência aqui em Novo Hamburgo é muito grande, TV NH sempre trazendo esse programa Crescendo na Palavra, que hoje, inclusive, pastora Wanda, nós vamos crescer, nós vamos desenvolver no quesito das promessas de Deus. Deus, ele expressa-se muitas vezes fazendo promessas e ele sempre cumpre as promessas. Com certeza, Deus sempre cumpre as promessas. Mas nesse momento, com certeza, você mesmo já tem alguma pergunta para fazer. Se Deus sempre cumpre promessas, por que Ele me prometeu tal coisa e não cumpriu? Ou por que será que Ele ainda não cumpriu tais e tais promessas das Escrituras? Então agora você vai acompanhar, nós vamos ler para você alguns textos e você vai ver que Deus ele liberou sim milhares de promessas. Elas estão disponíveis para nós que cremos nele, mas nós temos que realmente tomar posse delas, temos que lutar por elas, temos que agarrá-las, crer, depositar fé nelas. Uma das coisas que Deus mais gosta, pastora Wanda, é ser confiado. Deus sempre, quando quis abençoar alguém, Deus, ele chamou essa pessoa, normalmente foi assim. Eu já li a Bíblia toda e analisando, sempre quando Deus quis abençoar uma pessoa, um homem e uma mulher, ele chamou essa pessoa e ele começou então liberar promessas. E eu não vi uma só promessa, pastora Wanda. Eu nunca vi, querido telespectador, nunca vi Deus falhar nas suas promessas. O homem falha. Muitas vezes o homem marca uma coisa, o homem promete algo, o homem, ele falha. Mas Deus não. Ele sempre, tudo que ele prometeu que enviaria o seu filho, que pagaria os pecados da humanidade, ele cumpriu. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo para regenerar o homem, para trazer o homem à condição desejada e esperada por Deus. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo uma obra linda nessa terra. Eu lembro, 17 anos atrás, o Brasil estava tomado pelas trevas. Assim que eu entrei numa igreja evangélica a primeira vez, eu nunca vi tanta manifestação de espíritos malignos, pastora Wanda. Hoje a gente vê, tem muito ainda, mas tem muita gente liberta hoje no nosso Brasil, em Novo Hamburgo. O Espírito Santo, porque Deus prometeu e Deus cumpriu. Está fazendo uma obra linda, só que Ele está prometendo mais coisas. Segura aí. É verdade, o Espírito Santo tem trazido a luz do entendimento espiritual e as pessoas estão ficando cheias dessa luz. E onde acende a luz, as trevas têm que sair. Então isso está acontecendo numa proporção rápida e cada vez maior no Brasil, graças a Deus. Agora veja só, existe um ditado por aí, as pessoas dizem assim: Deus tarda, mas não falha.
Na verdade, esse ditado ele é enganador, ele é um engano, porque Deus ele nunca tarda. De repente, você está nos ouvindo e pensando assim, mas ele me prometeu e já tem tempos. E ele não cumpre a sua promessa. Por que ele nunca cumpriu a sua promessa? Porque o tempo certo é Deus que conhece. O tempo de Deus, embora ele tenha criado o nosso próprio tempo e ele sabe muito bem como o nosso tempo acontece, na verdade, o tempo de Deus não é exatamente igual ao nosso tempo. A palavra de Deus diz que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como o dia de ontem que passou. Então veja só, de repente ele te prometeu e já tem algum tempo que ele liberou a promessa. Mas não desanime dela, não se esqueça da promessa e não deixe de falar com Deus a respeito dessa promessa, porque quando chegar o tempo certo, ele vai manifestá-la, vai trazê-la à realidade, à sua realidade, vai fazer acontecer. Como ele fez com Jesus. Se a gente for verificar, desde o início de tudo, onde inicia a história da humanidade, as Escrituras, ali em Gênesis, Deus prometeu a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somente há 2000 anos atrás, passaram-se milhares de anos até que finalmente chegasse o tempo certo, o tempo correto para Deus manifestar essa promessa, e Ele manifestou. Cada promessa que Deus faz, seja a nível de humanidade toda, como o Senhor Jesus, a pessoa de Jesus, ou como o batismo no Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo que Ele liberou aqui na terra, cada promessa que Ele faz, mesmo essa particular para você, ela é irrevogável. E ela somente não vai se cumprir se você rejeitá-la. Ninguém pode impedir Deus de abençoar você e cumprir as promessas que Ele te fez, a não ser a tua descrença. Nós precisamos, pastor, guardar no coração as promessas. Isso quer dizer não nos esquecermos delas. Se Deus nos prometeu, vamos guardar na nossa memória, no nosso entendimento e esperar, porque Ele vai cumprir. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que todas as promessas de Deus são sim. E Deus, Ele tem prazer em cumprir as suas promessas. Por isso eu quero ler para você esse texto aqui, uma declaração que Deus quer cumprir as promessas. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele escreveu para a igreja que estava lá, dizendo o seguinte, no capítulo 7, Paulo fala assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então olha só, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos. A palavra de Deus, ela mostra, ela nos revela no mínimo 8.000 promessas. Para quem? Para todo aquele que crê. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Sujeito indefinido. Aquele que crê, Jesus também disse, de novo, sujeito indefinido. Aquele que crê verá a glória de Deus. E estes milagres, e estes sinais, quer dizer, Jesus fazia e depois que ressuscitou, ele continua dizendo, esses milagres, eles vão acompanhar, eles acompanharão aqueles que creem. Então, quando você crê que Deus, Ele pode fazer algo por você, e você chega diante dele e fala, Deus, faça o que o Senhor prometeu para mim. Você pode pegar na palavra de Deus as suas promessas. Um exemplo, no quesito salvação à sua família. Vamos dizer que você aí que está nos assistindo tem um filho usuário de droga. Tem uma filha aí com distúrbio de comportamento. Você não aguenta mais ver o seu filho, a sua filha nessa situação. E você gostaria de vê-lo melhor. Você gostaria de vê-lo bem. Não é uma realidade, mas você gostaria. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a promessa de Deus, Atos 16, 31, e chegar diante de Deus e falar, Deus, aqui, eu creio nessa promessa.
Se eu crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo eu e a minha casa. Então, meu Deus, cumpra essa promessa.